tive um problema no meu ombro direito essa semana, tão forte, e assim, graças a Deus eu estou melhor. Coisas da idade, não tem para onde fugir. Mas que o Senhor Deus nos abençoe, que a gente possa refletir, que o Espírito Santo toque nos nossos corações. Tudo nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pois bem, minha gente, eu fiquei pensando hoje e como a gente, cada um tem uma forma de reagir, não é? Cada um tem uma forma de reagir, vamos dizer, ao tempo de Deus. Essa frase, o tempo de Deus, é uma frase que a gente pensa que tem consciência dela. E muitas vezes a gente olha, a gente repete para a gente mesmo e a gente ainda diz ao outro, olha, no tempo de Deus isso vai acontecer, isso é o tempo de Deus. Mas na realidade, quando as dificuldades ocorrem com a gente nem sempre reage bem ao tempo de Deus. E aí eu escolhi esse tempo para que a gente pudesse refletir um pouco sobre essa frase, o tempo de Deus. Lá em Abacuque, a gente encontra a Bíblia nos ensinando que as coisas que a gente tenha, enfim, que a gente, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo da gente, que elas irão acontecer. E eu fico imaginando como cada um de nós é imediatista e como, apesar dessa experiência pessoal que cada um aqui teve com Jesus Cristo, a gente sempre reage de forma tão diferente daquilo que a gente pensa. A gente reage de uma forma como se a gente estivesse numa caminhada longa e sem uma luz no fundo do túnel, quando o sofrimento é grande demais. E aí, a gente não se apercebe o quanto as coisas simples e como a gente não está madura o suficiente nessa grande caminhada com Deus. Eu me incluo nisso. Porque, assim, a gente precisa compreender, e às vezes a gente não se atenta para isso, que não é simplesmente o tempo de Deus. É o que Deus pretende fazer com a vida da gente. O propósito que Deus verdadeiramente tem não é uma coisa de falar, mas totalmente de sentir. Quando a gente, na realidade, às vezes a gente nem está preparada para aquele tempo de espera que Deus nos dá. Eu, refletindo sobre isso, eu me lembrei de um devocional que eu li com a mãe, onde uma pessoa era levada, um menino era levado a um banco de reservas do Departamento de Bênçãos de Deus. Olha que nome mais lindo. E esse banco de reservas, muitas maravilhas foi revelada a essa pessoa que foi lá. E ali foi encontrada pedidos, muitos pedidos de orações que as pessoas faziam a Deus e que estavam no banco de reserva. E a gente começa a amadurecer sobre essa palavra e a gente observa que quando a tempestade vem, é evidente que a gente não tem como enxergar coisas boas. É natural, é humano que a gente não enxerga. Mas a gente nunca sai da mesma forma quando a tempestade passa. E eu acho que é por conta disso que Deus não coloca um cobertor, um frio maior do que o cobertor da gente possa acolher, né? Possa agasalhar. A gente sente porque a gente é completamente limitada e a gente não tem dimensão das coisas boas que Deus pode fazer na vida da gente. Então, esse tempo de espera que tem esse livro de Fábio de Mello, que eu gosto muito, que esse tempo de espera é fundamental na vida da gente. Eu estava escutando Fafá e estava escutando Gracinha antes de vocês entrarem. E tem muito a ver com esse tempo de espera. Porque o tempo de espera é a espera. Essa espera faz com que a gente observe coisas tão simples e tão significativas para a construção desse reino dentro do coração da gente. Esse tempo de espera faz com que a gente possa
olhar de forma diferente para as circunstâncias. Esse tempo de espera faz com que a gente possa valorizar coisas tão simples. Por exemplo, eu ontem estava preocupada com essas coisas mesmo que as empregadas às vezes não ligam, tentam usar a gente e tal. E Lainha me disse uma frase que eu absolvo completamente. Ela diz assim: Angélica, graças a Deus você está melhor do seu ombro. Isso é que importa. Então, o tempo de espera, Deus, durante a minha dor, faz eu compreender que a minha saúde é muito importante para que eu não sinta dores, para até que eu possa suportar os desafios que a vida vai nos oferecer até o final da vida da gente. Esse tempo de espera que Deus coloca na vida da gente. Nós temos algumas pessoas que são privilegiadas porque elas compreendem o ensinamento que Deus quer dar através do tempo de espera. Eu não sei se vocês já se apegaram dizendo assim: graças a Deus isso não aconteceu lá atrás. Porque se tivesse acontecido, eu não ia aproveitar tão bem como eu estou aproveitando hoje. Não é? Deus sempre dá um tempo de espera para a gente, para que a gente possa amadurecer e ter uma segunda chance. Por exemplo, quando eu vi a vida inteira, acompanhei esse tempo de amizade com Gracinha, e observo esse tempo que Gracinha trocava o dia pela noite, e a preocupação da mãe dela, e eu vejo agora nascendo uma Gracinha diferente, apesar e no tempo de espera que Deus colocou para a vida dela. O tempo de espera que Deus faz com cada uma da gente, quando a gente está prestes a perder uma pessoa querida, não é? O tempo, das vezes, aquela pessoa demora na doença, aquela pessoa, não é? Deus vai preparando a gente para que a gente possa, enfim, sofrer um pouco menos com o impacto daquela perda. Essa semana eu atendi a esposa de um amigo de Dr. Milton, que também faleceu, e ela já também com 80 anos, ela dizia assim: a minha Angélica, meu Deus, a mulher não saiu de junto dele, ele com Covid, mas tinha comorbidade. E ela ficou dia e noite e dia na UTI com ele. E os filhos preocupados, que ela tem 4 filhos maravilhosos. E ela dizia a mim, com toda a dor daquela mulher já velha, que sofreu, que foi super bem casada, dizia assim para mim: Angélica, Deus foi tão maravilhoso. Ele me preparou. E quando eu estava só com Carício na UTI, eu dizia para ele: meu filho, vá em paz, porque Deus e você me preparou para esse momento, eu estou bem. E eu fiquei assim, escutando essas maravilhas que Deus faz nas pessoas. É como se fosse um sinal de alerta para a gente. É como se fosse um sinal de grande alerta para a gente ter cuidado com os detalhes da vida da gente. Assim como eu parei nessa frase de Leinha, que é uma frase tão simples, mas para mim teve um significado enorme, não é? E o que é que eu podia fazer, o que é que eu pude fazer o tempo que eu estive doente, em cima de uma cama assim, acolá. Então, essas coisas que ocorrem no dia a dia da gente, é o tempo de espera de Deus. Não significa que a gente possa dizer da boca para fora, só no tempo de Deus, não. A gente precisa entender que a gente precisa se transformar. O tempo urge. E não adianta a gente ficar reclamando e dizendo: fulano precisa se transformar, fulano, porque a grande transformação vai estar dentro da gente. Ninguém muda ninguém, nem comportamento de ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então, na realidade, quando Deus chama a gente, e a gente tem que ficar atenta para determinadas mensagens, que não é porque fulano deu, porque fulano foi melhor, fulano foi mais bonito, não. Mas porque Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E essa transformação vem tomando conta da gente a partir do momento que o amadurecimento chega e a
consciência de que precisamos mudar. Privilegiados aqueles jovens que têm o conhecimento e a perspicácia e a caminhada de se alertar para essa transformação mais jovem. Para Deus não há idade. Mas quanta coisa eu queria voltar atrás e fazer diferente da que eu fiz, com esse entendimento hoje de que tudo é tão pequeno diante do reino de Deus. Meu Deus, quanta discórdia, quanta coisa pequena que só vai mexer com o emocional, com a saúde da gente, quando nada disso constrói o reino. É verdade, a gente precisa viver e a gente precisa dar sinais do sentimento da gente, se você está magoado, se você... Mas a gente não tem mais idade, nem tem mais tempo a perder com Deus, para a gente se atolar num lago de mágoas e de ressentimentos. Não há mais espaço para isso. A gente não sabe o que pode acontecer a gente, nem com as pessoas que a gente ama daqui a um minuto. É hora da gente recolher, tirar do coração da gente o que a gente puder tirar, não porque a gente seja boa, mas porque a gente precisa se preparar para esse grande encontro com Deus. É verdade. Eu fico assim pensando, né? Eu estava ouvindo uma palavra essa semana e falava assim, as pessoas ficam dizendo assim, o que é que você tem para oferecer para Deus, né? O que é que você vai dizer? Quem da gente vai ter condições de emitir qualquer som diante do olhar de Deus? O olhar de Deus, eu não tenho medo, mas eu tenho temor. Eu tenho temor porque eu tenho vergonha, porque eu sei que na hora que ele olhar para mim, o filme da minha vida vai passar. E embora eu saiba que sou acolhida e fui perdoada por ele por qualquer coisa, eu sei que eu me entristeço de entristecer o coração dele com algumas atitudes que não têm nada a ver com ele. Eu já vou de venda. Porque quando a gente tem a experiência com ele, eu estava lendo com Leinha ontem, o texto, a gente todo dia está lendo o capítulo de um livro, e o capítulo de ontem era assim, eu tenho saudade de Deus. Não, Deus sente saudade de você. E aí, cada passo que o livro falava, quando a gente conhece a Deus, como a gente fica feliz. Quando a gente acha que ninguém pode mais nada contra a gente. E nessa caminhada, porque a vida é feita de altos e baixos, a palavra dizia, eu sinto saudade de você, quando você mergulhava nos meus braços e exultante de alegria olhava para mim. Eu sinto saudade de você, daquele primeiro amor que despertou no seu coração por mim. E a proporção que Leinha lia, eu ficava triste. Não porque o meu amor diminuiu por ele, ao contrário, aumentou. Mas pela explosão de alegria que meu coração sentiu a primeira vez que eu tive consciência do amor de Deus por mim. Naquele olhar, Deus estava preparando uma cura para o meu interior e retirando de mim coisas onde a minha autoestima poderia ser lá embaixo. E ele me fazia enxergar como a menina dos olhos dele, perfeita, dentro dos moldes que ele me criou. Ele me ensinou a me amar. Ele me ensinou a me enxergar perfeita e bonita aos olhos dele. E esse amor, essa fortaleza, essa autoestima que Deus me devolve quando eu encontro Ele, porque eu acho que todas nós temos isso, me faz essa pessoa corajosa para enfrentar o dia a dia, porque eu tenho tudo isso, porque Ele que colocou no meu coração, e que naquele primeiro momento, sem a maturidade, eu disse sim, mas hoje, com a maturidade, com os cabelos brancos e a consciência de que eu não vivo sem ele, eu digo sim de forma diferente. Eu digo sim, Senhor.
Eu não sei viver sem o Senhor. A cada dia eu sou uma testemunha viva dos teus milagres na vida de cada um da gente. Seja no detalhe, seja no livramento. E quando eu falo essa palavra de que a gente verdadeiramente é tempo de Deus, me lembra aquela canção que a gente cantava muito, se estiver sofrendo Cassiano, né? Se estiver sofrendo novo, se tiver. Então, eu acho que a gente pode perfeitamente começar a louvar a Deus, como no caso de Josafá, os homens que foram para a frente do exército, a gente pode louvar a Deus, porque seja o que for que tiver que acontecer com a gente, os livramentos de Deus vêm na frente. Sejam quais forem as circunstâncias. A gente tem que louvar a Deus e agradecer a Deus, porque a gente sabe que os livramentos vão adiante das dificuldades que a gente passa. Hoje, eu queria muito deixar, não Angélica, mas assim, essa palavra que Deus coloca no meu coração, esse tempo de espera, é muito importante para a gente. E nada que eu diga a vocês, se vocês não construírem o próprio sentimento de vocês, vai adiantar. Porque é o Espírito Santo que constrói esse sentimento, o que eu estou falando, eu fico preocupada de não transmitir com a intensidade do que Deus coloca no meu coração. Jesus, eu não sou nada sem ti. Meu Deus, quanto falta eu ser transformada, mas eu quero, Senhor. Eu quero ser transformada. Eu não quero ser do jeito que eu era. Eu não quero mais, eu não tenho mais tempo a perder. Porque eu sei, Senhor, que Tu vais me levar pela mão. Como diz o Salmo 23 de Davi. Tu me levas pelas veredas da justiça. A Tua bondade e a Tua misericórdia vão me seguir. Porque a gente quer que a misericórdia venha antes, a gente quer se apegar ao fruto verde, mas Deus quer que amadureça para que Ele venha ter misericórdia da gente. Olha que coisa mais linda. E nessa noite de hoje, é muito importante para mim. Importante porque a gente percebe que as mensagens, de qualquer forma, antes de, como eu disse, de vocês entrarem, a gente viu um compartilhar muito forte na vida de Fafá, na vida de Gracinha. Estávamos nós 4, né? E eu aproveitei e disse, já que estamos nós 4, por que não aproveitar para compartilhar? E eu fico imaginando como um só coração pode abrigar tanta dor. E aí, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu digo, mas a graça de Deus é suficiente para fortalecer e fazer com que a gente fique de pé. Essa foi a mensagem que eu queria trazer para vocês. Palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.